longista, mais nomadista, de cultuar a Deus, de fazer meditação, de provocar inspiração, de provocar, como é que posso dizer assim, para quem gosta do termo, eu não uso, não gosto muito nesse sentido, né, mas para vibrar melhor, já que se fala de som, né? Então, usar instrumentos, né, de forma cantante, para louvar a Deus e glorificar a Deus, né? Pode ser a voz às vezes, e não precisa ter meio que palavras com sentido, é pela realmente sonoridade. E como é que o Hamalil Allaham é praticado? Enfim, deve ser baseado em um momento de concentração, em um momento em que você queira pensar ou num momento que você não queira pensar em nada. E usar esse momento de concentração, de querer provocar alguma sensação, e a sensação tem que ser boa, claro, porque música tem esse poder sim, né? De querer vibrar junto com a música e de procurar outros meios de glorificar a Deus por meio da interpretação sonora. É onde a gente exercita nosso cérebro a não limitar a glorificar a Deus com expressões tão óbvias que são as palavras, né? Então, louvar a Deus por palavra é a coisa mais fácil que se tem a se fazer. Deus é bonito, expressar por palavra. É onde a gente exercita, através do barulho e ao mesmo tempo pelo silêncio, glorificar a Deus. É como se a gente normalmente se fizesse como um pássaro, que embora não conseguisse expressar na mais complexa do mais complexo que possa ter, né, variedade dos sinônimos das palavras, a gente expressa na melodia, nova forma, né? E nem uma melodia muito padronizada, é principalmente baseada no improviso. Então pegar o instrumento musical para improvisar. Uma sensação de você colocar o teu espírito, a tua alma para recorrer livre nas cordas e isso ser uma dança suave como quem sobe para Deus, para inspiração. Aí você pode estar pensando, que coisa pagã! Que coisa pagã, que coisa de é isso e tal. Mas quais são os instrumentos que você pode usar? Enfim, bora responder a primeira parte do pagão. Que coisa pagã? E eu falo que é muito em partes, né? Louvar, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais rápido no Novo Testamento, mas fica em aberto. Mas entre o aberto a gente acrescenta o porquê não. No Novo Testamento a gente encontra a tradição apostólica, né, dizendo que é para todo instrumento, a gente usar do instrumento, usar da vida de forma geral. Paulo fala, na verdade, que nossa maneira de culto é no que se padroniza a nossa racionalidade. Esse é o palanque de culto a Deus. Então, na racionalidade, onde a gente se expressa, que é em tempo e fora de tempo, de forma geral, é uma forma de glorificar a Deus com instrumentos, fazer cânticos e tal, também é aconselhado na tradição apostólica encontrada no Novo Testamento. Mas e no Antigo Testamento, aí a gente entra num lugar bem interessante. Havia no Antigo Testamento, para não se dizer que é pagão, dentro de Israel, por exemplo, eu vou começar suave, eu poderia ser mais objetivo, mas vamos começar mais suave. No Antigo Testamento você vê que, por exemplo, alguns profetas faziam uso de instrumentos musicais para se inspirarem, para se conectarem, né, se harmonizarem, se concentrarem no que a mensagem divina poderia descer a eles, né, para ele comunicar a mensagem divina. A gente encontra isso no Antigo Testamento. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui flutuando, senão só vai ficar uma coisinha uma exclamação de alerta aqui para vocês procurarem, mas eu acho que eu vou deixar aqui. Em que vão consultar o profeta e o profeta fala assim, ó, traz uma harpa, uma lira, uma flauta, sei lá. Traz para cá e o músico começa a tocar, o próprio profeta poderia tocar
e com a inspiração do instrumento ele começava a predizer o que se tratava da situação. Você nem sabia o como a música era tão envolvente assim no mundo antigo, na mística hebraica, não é mesmo? Então a gente vê com essa influência profética ocasionada a isso. Mas vamos lá, vamos para uma coisa mais cínica. Dentro do profetismo havia essa espiritualidade para a música. A gente vê, na verdade, no tempo eu ia falar Isav, mas no tempo de Saul, do rei Saul, não somente no tempo dele, mas no tempo dos reis, chamar assim, turba de profetas, né, mas um grupo de profetas, acho que fazia procissão com músicas, e até mesmo com danças, e eles em êxtases começavam a dançar, e tinha tamboril, tinha flauta, tinha instrumento de corda, tinha o que pudesse tocar. E naquela forma sublime eles começavam a entoar, né, profecias, e assim o próprio Saul, entre os profetas, ou os adivinhos em hebraico, né, a palavra para adivinho e profeta às vezes tem suas variáveis, às vezes conectam o mesmo sinônimo quando a gente visa mais o contexto, né, da sociedade israelita e tal. Mas ali naquela turba de que subiam ao monte, e eles estavam lá com os tamborios, que eles estavam com a flauta, estavam com a cítara, e eles dançavam. Eu vou botar dançar assim, não é um dançar aquele que a gente pensa, mas é um dançar mais se deixa levar com a música e tal, né? E eles começavam a profetizar entrando em êxtase e tal, e o rei Saul foi vítima disso. Então eu estou conectando bem a música com espiritualidade, com expressiva de espiritualidade, para você temer dizer ser pagão. Aí vai dizer uma prática do Antigo Testamento. Aí você me diz, nos tempos de Jesus, entre os apóstolos, né, e o nascimento, como é que posso dizer assim, o nascimento da independência quanto à nova aliança da velha, que nunca teve essa independência, né, até porque, né, para você entender do novo, você tinha que se basear no antigo, do que prenunciava a própria aliança, estudar intimamente e concentrar a atenção na antiga aliança para poder saber o que equivale da nova. Então não existe esse lance de, pelo menos de forma considerável, não no sentido de prática, mas no sentido de linhagem mental e filosófica e até espiritual para se considerar as coisas. Claro que tem a forma interpretativa, né? Nem tudo do Antigo Testamento, na verdade, deve ser levado ao pé da letra à luz da nova aliança, né? Senão a gente vai ter que circuncidar, senão a gente vai ter que fazer um bocado de coisa que não cabe mais a nova aliança, senão a gente vai ter que matar cordeiro, a gente vai ter que, sei lá, oferecer animal. E isso tudo não de forma vã, lá no templo de Jerusalém, que nem tem mais. Então não vai dar certo isso. Então não tem coisas antigas e tal, mas há certas coisas que são baseadas em modelos antigos, né? Então por que não a performance de cultuar a Deus seria um crime agora? Tocar instrumentos, glorificar a Deus, usar do instrumento para uma expressiva espiritual agora é um crime, pecado da nova aliança. Isso também não faz sentido também tentar problematizar por esses meios, né? E a gente está falando de uma comunidade muito nascente, ainda muito envolvida com certos ares, né, da aliança mosaica, que é a comunidade judaica. A igreja primitiva era muito envolvida com isso, né? E estava ali no meio disso. Talvez e nem se migrasse para o lado mais final do segundo século, sei lá, terceiro século, quarto século, para a igreja depois, porque tocar música já era sinônimo de espiritualidade até no mundo pagão. Então fica sem para onde correr nesse sentido. Mas se era do mundo pagão, mas se tinha dentro de Israel, pronto, se ficar banal entre ocasionar por um problema porque se é de fora, ou definir por um problema porque uma vez foi de dentro já não vale mais, não sei por que não teria que não valer, né? Vai ficar assim, mas se é para a glória de Deus, por que não? Tá entendendo? Não tem qualquer coisa que se diga pecado, né? Lógico que depende da forma que também se aplica essa atividade, que podem influenciar em alguma corruptela a levar a pecado. Mas tem que ter cautela, tudo com destreza e com ordem, para a glória de Deus se funciona, né? Tudo honesto, para a glória de Deus se funciona. E a gente vai continuar com o exemplo de Davi. Davi, por exemplo, a gente vê que na tradição ele tinha tradição, a gente vê que o foco, né? A gente sabe que Davi é compositor de salmos, né? Ele se inspirava a Deus a compor hinos,
a compor hinos orantes, que os salmos eram isso, né? Não era só um hino no sentido de... Nem sempre precisava rimar, né? Era só você falar de uma forma cantante, com coro, enquanto tinha instrumento. O salmo mais ou menos era isso, né? Na verdade, até dentro do cristianismo tem umas coisas parecidas. A cultura de ode, é encontrar documentos apócrifos com cultura de ode dentro do cristianismo. Que às vezes uma ode poderia ser dita, falada com fundo, vocal, ou só puramente com a voz, de uma forma que se fixasse, né? Na igreja ali fosse falado, quase parecido com um salmo e tal, mas uma forma tradicional de se fixar. Então Davi era um compositor disso, e a gente vê que dentro da história dele ele era um tocador instrumental, né? Na nossa tradução se diz harpa, mas provavelmente é um estilo de instrumento mais centrado do que pedia a história para que o fosse, né? Podendo ser aqueles instrumentos de corda, não me esqueci de que era feita a corda, mas ele tinha um braço mais longo, tinha uma paletagem, provavelmente poderia ser uma caixa oca com um negócio dentro, ou um instrumento que tinha que tocar com, enfim, ele tocava um instrumento. Mas na história de Davi, quando fala que ele tocava instrumento e repelia os espíritos maus de Saul, não diz que ele cantava, diz que ele tocava, e tocava com inspiração em Deus. Essa tradição de Davi, né, que Davi tem, e Davi, veja, Davi era um cara que tocava harpa, você não vê ele cantando, a gente harmoniza, né, a ideia de, a gente está usando o termo harpa aqui para ficar muito mais acessível, muito mais rápido na nossa conversa. A gente harmoniza a ideia de que ele tocava e cantava, e que não é difícil, por que não? Se ele já tocava, ele podia tocar e cantar junto, mas se ele só tocava e nada falava, não teria qualquer problema a contexto. Principalmente a gente vê na própria Bíblia que a inspiração para a profecia do profeta vinha às vezes do som instrumental, né, da sua construção melódica. Então Davi fazia isso e ele dizia, eu faço para Deus, para a glória de Deus, eu faço pensando em Deus, né? E a gente vê que esse mesmo cara que tinha essa prática sonora ligada a uma forma concentrativa, de meditação, de soltura, se entregar a Deus por meio do som e tal, e da melodia, o que era comum no mundo antigo, era o cara que se inspirou a escrever parte dos salmos, que tem um cunho, velho, tem um guilhão de selo de profecia do Espírito. No tempo do fim, se usado os próprios salmos para se falar da vinda messiânica, da revelação de Jesus. Então, esse tipo de inspiração dada por isso, pela provocação da concentração ao tocar a Deus, na meditação e tal, e na expressiva, né? Eu vou apelar em dizer espiritual sobre a música. É uma forma de você orar em silêncio sem o silêncio, né? É a forma de você entender de que palavras às vezes são poucas e não só se deve glorificar a Deus na limitação de palavras. Não é abolir o conceito de palavra como se quisesse substituir a oração, não. É mais. A oração aumenta ainda mais e, cara, você quer tanto ainda mais que não somente a oração, de muito que você já faz e de muito que você nunca vai parar. Você, peraí, cara, que eu quero mais, eu vou também aqui. Você esparrama ainda mais suas tentativas de glorificar a Deus, de pensar em Deus, de concentrar-se em Deus, né? De ter aquele tempo de colocar você e Deus como se fosse o seu centro, Deus é o seu centro, e você esquecesse tudo no momento que você toca e se deixasse ser levado por Ele, e se imaginasse como se estivesse ofertando música a Ele e tal, e deixar essa espiritualidade acontecer. Então pronto, eu estou falando desses pequenos versos aqui para você ficar com um problema se você dizer que é pagão, porque dentro do Novo Testamento, que provavelmente naquele contexto até com as conexões do Antigo e até com aquele mundo antigo que ainda era notório e visível, né? Ainda acontecia aquela performance de expressiva musical, a espiritualidade. Até talvez Paulo faça alusão a isso em suas cartas, quando fala sobre louvor, instrumento de toda forma e tal. Não é nenhum problema. O problema é para quem não pode se assustar com o novo, que nem é novo, absurdamente não é modo nenhum novo, é mais velho do que qualquer de nossos ancestrais, no mundo e no culto a Deus.
é pré-Cristo e pós-Cristo e durante Cristo. Oi? Talvez pós tão assim, porque depois foi esquecido, a gente foi mais ocidentalizado, mas até mesmo no Ocidente mais antigo, no Oriente Antigo, de forma geral, a música sempre teve se associada à espiritualidade, né? Então eu vou gravar um vídeo aqui, como é mais ou menos para vocês imaginarem. E é vídeo curto, como acontece, se vocês quiserem praticar. Agora tem que ser um tocador de instrumento. Se você não sabe, você pode usar palavras puras, sim, pegar um salmo e começar a melodiá-lo, cantando com os salmos, ou você pode ficar fazendo melisma, grave, sei lá, contralto, o que sua voz alcançar, se você é barítono, contralto, tenor. Você vai explorando assim e use-se, vire um instrumento. Né? Se o salmista diz, a natureza louva a Deus e ela só emite sons sem palavras, porque você, que às vezes não tenta. Uma forma tão pura que antes de formar palavras, você conecta logo com a função de levar a glória a Deus, antes de transformar em sentido, né? E você se aprofunda nisso. Tente. Glórias a Deus. Aqui. Às vezes falha. Também essa flauta ela já tá meio... tem um trinco aqui, é meio difícil dominar o sopro. Ela é muito antiga. E às vezes há uma falha, uma diferenciação de nota, porque justamente é baseada no improviso. No que sente o coração e às vezes no que ele não tá nem sentindo. Né? Se entregar o ápice da, entre aspas, dormência. Se soltar um pouco até da linha assim. Mas importa essa expressão. Deixa que cobre o rosto. Mas vamos lá. Vai ter o somzinho no fundo.
errando porque eu tenho que dividir, tenho que focar no vídeo, senão o vídeo fica muito longo, eu esqueço que estou sendo filmado, e às vezes eu erro, estou me concentrando na música, penso que estou filmando. Aí hoje tá legal. Geralmente só funciona mais quando você justamente não está sendo visto.